Para explicar com detalhes todos os efeitos e caminhos para a recuperação dessas sequelas causadas pela infecção da Covid-19, eu falo agora com a doutora pneumologista Daniela Campos, que já está aqui no nosso estúdio. Muito boa noite, doutora, seja bem-vinda ao TBC2. Boa noite, Guilherme, obrigada. Eu sei que muitas dessas sequelas que foram faladas, elas estão acontecendo, mas podem ser revertidas. Uma delas é a questão também da capacidade respiratória, que foi percebida por muitos, e nós sabemos que são necessários exercícios no pulmão. Como que funciona, doutora? Na verdade, o paciente com Covid, se ele for um paciente que internou em UTI ou até em apartamento de enfermaria, ele teve uma complicação a mais da doença. Então, a gente sabe que a fisioterapia respiratória, até com fisioterapeuta treinado, melhora bem esses pacientes. Se o paciente não tiver condições de pagar uma fisioterapia, ou a gente sabe que o SUS está superlotado, você pode fazer exercícios com um respirão, que é um aparelho barato, ou até com balão, que você enche o balão, esvazia e vai soprando devagarzinho. Então, esses exercícios melhoram a mecânica respiratória e melhoram muito a função pulmonar nesses pacientes pós-Covid, e até o paciente com Covid também tem que fazer o exercício para não piorar nessa história do pós-Covid, né? Então, assim, o paciente com Covid, ele tem que fazer exercício, e o paciente pós-Covid, ele continua com os exercícios para não ter piora clínica. Muito bem, doutora, quais são as sequelas mais preocupantes para quem teve Covid-19? Então, na verdade, assim, lógico que uma queda de cabelo preocupa a mulher e o homem, mas é uma coisa bem estética. O que preocupa mais a gente é realmente os problemas respiratórios. A gente tem lesões pulmonares graves, intersticiais, que simulam uma fibrose no pulmão. Então, o paciente fica com a fibrose pulmonar, entre aspas, né, porque a fibrose é um outro diagnóstico, mas por conta do tanto de lesão pulmonar que ele adquiriu no Covid. Então, por isso que esses pacientes precisam de um tratamento adequado, com anti-inflamatório para o pulmão, broncodilatadores, então precisa procurar realmente um especialista para evitar essas complicações. Isso do ponto de vista pulmonar, mas a gente tem tosse crônica, ansiedade foi falado, a gente tem pacientes com dor de cabeça que demoram meses para melhorar com uma enxaqueca mais grave, a fraqueza muscular é uma coisa muito relatada, a inapetência que é a falta de apetite. Então, assim, o paciente, tem vários pacientes com dificuldade de deambular, eu tive paciente que internaram em UTI que tem dificuldade de segurar um copo até para beber uma água. Meu Deus. Então, são pessoas que precisam de uma equipe multidisciplinar. Então, um psiquiatra, um psicólogo, um fisioterapeuta, um pneumologista, um cardiologista. A gente teve paciente que evoluiu com arritmia cardíaca, taquicardia. E realmente o emocional das pessoas estão muito afetados. O medo de morrer é muito grande, né? Você dá um diagnóstico de Covid, a pessoa agora fala assim, graças a Deus não é câncer. Então, assim, era o contrário. Quando você dava um diagnóstico, todo mundo tem medo de câncer. Então, porque você não sabe qual Covid você vai evoluir, se vai ser um Covid leve, né? Lógico que o vírus é mais ou menos o mesmo, mas como o seu organismo vai reagir àquele processo inflamatório que você não sabe. Então, por isso que todo cuidado é pouco com os pacientes. Por isso que a gente pede tantas medidas de isolamento, distanciamento social, para realmente evitar que se contraia o vírus. Muito bem, eu vou falar de um dos sintomas aqui, que foi praticamente responsável por quase todos autodiagnósticos, né? Pessoas que já falavam, eu estou com Covid. A pessoa não sentia o sabor da comida. E muitas, mesmo após o processo, estão curadas, esse sabor não voltou exatamente como era antes ou nem retornou. Existe alguma coisa que pode ser feita para que esse processo aconteça mais rapidamente? Ou não tem o que ser feito, você precisa esperar um ciclo para que volte o sabor da comida? Então, é interessante isso que você falou, Guilherme, que é verdade. A hora que o paciente fala assim, do nada você perde o olfato ou o paladar, é um diagnóstico quase patognomônico. Então, se você tiver febre, a gente pensa em outra coisa. Se você tiver tosse, se você fala assim, eu não sinto gosto e não sinto cheiro, você então já fala, é meu COVID. Deus, é Covid. Assim, dificilmente você tem uma doença que tem um stop tão rápido assim, em 2 sentidos nossos, né, tão importantes. Então, assim, a gente tem notado que demora muito. A gente não tem visto pacientes assim, a gente tem mais ou menos 1 ano de Covid no Brasil, mas a gente tem visto pacientes que devagar têm voltado. O que fazer, não tem realmente o que fazer, porque é uma interrupção de nervo. O nervo foi interrompido naquele momento. O que a gente pede para o paciente é assim, tentar sabores diferentes, por exemplo, uma coisa mais ácida, como um limão, às vezes uma pimenta, alguma coisa que vai estimular esse nervo. Mesma coisa de quando você perde o olfato. A gente pede para o paciente, de vez em quando, sentir cheiros mais fortes, tipo hortelã, manjericão, às vezes até mesmo o cheiro do álcool, para tentar estimular esse nervo para que ele volte ao normal. Mas como é uma coisa de nervo, só o tempo mesmo para a gente melhorar. Muito bem. E caso a pessoa não se importe com essa recuperação, ela simplesmente viu que não tem mais o vírus no sangue e segue a vida normalmente, existe alguma sequela que pode se tornar irreversível, que deve nos preocupar ou não?
Não, atualmente a principal sequela que a gente tem medo é realmente o quadro pulmonar dessa fibrose, que é o que nos preocupa mais, que o paciente evolui com uma falta de ar mais progressiva, mas a maioria dos pacientes tem resolvido bem. O que a gente teme, assim, é realmente esses casos de trombose, que não tem sido muitos, mas existe, os casos de arritmia cardíaca. Por isso que o que a gente orienta? Você teve o seu COVID, mesmo leve ou moderado ou até o grave, procure depois uma assistência presencial. Então, a gente tem feito muito teleconsulta à distância, o pronto-socorro está muito lotado, então, às vezes, o paciente evita procurar uma assistência. Mas depois de 10 dias, 14 dias, lógico que se você não estiver bem, você vai antes. Mas você está bem, você evoluiu bem. Mesmo no período pós, você tem que procurar uma assistência especializada para a gente fazer os exames como fosse um check-up, para saber o que ficou de sequela no seu organismo. Aí isso é importante. Muito bem, então, para aqueles que nos acompanham agora, qual é o sintoma que a pessoa precisa ficar atento e para qual você recomenda retorno ao médico? Qual desses? Então, na verdade, os sintomas mais preocupantes é a falta de ar, uma tosse que não passa, dor no peito e febre incessante. Então, se você tem uma febre que não melhora, se você tem uma tosse que não melhora, uma falta de ar importante, uma dor no peito, você tem que procurar uma assistência mais urgente. Muito bem. E para finalizar, então, eu quero dizer aqui, se a pessoa não teve a Covid, mas ela pode se preparar de maneira saudável para não pegar e, caso pegue, como ela deve proceder para diminuir as sequelas? Então, não sei se você já teve, eu não tive Covid, graças a Deus, e o que eu faço? Eu acho que a gente tem que beber muito líquido, água, suco, chá, essas bebidas isotônicas, então bastante líquido para você se hidratar, uma alimentação mais rica em frutas, verduras, uma alimentação mais saudável. Tente fazer exercício em ambiente ou na própria casa, se você tem uma casa que você consegue andar, fazer alguns exercícios igual alongamento, uns exercícios de pilates, tem tanta coisa boa na internet também, né? Que você joga no YouTube uma live de yoga, meditação, então são vários procedimentos e é isso, distanciamento social, álcool gel, o uso de máscara, a gente nota muito assim que às vezes no restaurante a pessoa não está mais comendo, ainda continua sem máscara, então esses cuidados com você. E se você se contraiu a Covid, ficar em casa no mínimo 10 dias e se você tiver algum sintoma grave, procurar assistência médica. Muito bem, eu conversei aqui com a pneumologista, a doutora Daniela Campos. Muito obrigado pelo esclarecimento, doutora. Uma boa noite. Boa noite, obrigada.